CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes, que é feito para si, que pretende comprar, vender, arrendar, construir ou reparar o seu imóvel. Hoje, neste programa do Espaço Homes, trago mais uma convidada muito especial, é a engenheira Helena Viana, que também faz parte do quadro da CR Pro Limitada e que nos vem falar hoje sobre certificações energéticas na habitação. Engenheira Helena, primeiramente, bom dia, bem-vinda a este Espaço Homes e começo por perguntar o que é a certificação energética, o que é um certificado energético? O certificado energético é um documento que analisa a classe energética de uma casa, desde a classe A+, até a F, que é a menos eficiente, e a A+, é mais eficiente. E tem essa escala. O certificado energético é um documento obrigatório em Portugal e sem isso não é possível fazer vendas de imóveis. E a certificado, além de ter uma classe energética, apresenta várias informações sobre a casa: pavimento, coberturas, os isolamentos existentes, vidros, esse tipo de coisas. E no final ainda apresenta medidas de melhoria. Pronto. E eu também ia lhe perguntar precisamente por isso. Quando é que é? Já falou que é necessário para quando existe uma transação, uma venda, mas não só. Há outras situações sim, também. Sim, arrendamento, sim, mas essencialmente nestas situações. Nestas situações. Para vender legalmente tens que ter um certificado obrigatório. E como é que pedimos esse certificado energético? Pode ser pedido um perito qualificado, disponível no site da ADEN, que é a Agência para a Energia, uma bolsa de peritos por área. No site fazes a seleção da tua área de residência e a partir daí consegues obter os peritos que trabalham nessa área e contactar diretamente com eles para fazer o pedido do certificado energético. Passando um bocadinho a publicidade, ou não, um desses peritos que está nessa bolsa de peritos és tu. Sim. E que por acaso até estás na CR Pro. Exatamente, sim. Só para... Sim, claro. E quanto tempo é que demora a fazer este trabalho da certificação energética? Há pessoas que pensam que aquilo é uma coisa muito demorada, que não têm tempo e que... E outros pensam que é muito rápido. Há pessoas que pensam que é e outros imediato. Pensam, exatamente. Pronto, antes de mais, depois de entrar em contato com o perito, tem que ser feita uma visita à casa, apartamento, casa, o que seja, que leva mais ou menos meia hora no local. Depois dessa ida ao local, normalmente 2-3 dias depois de ser inserida a informação no site da ADEN, porque quem emite os certificados energéticos é a ADEN, 2-3-4 dias o certificado é emitido. E esse trabalho é em termos de engenharia, da pessoa que lá vai, o perito, isto para as pessoas também terem uma noção. Quanto tempo é que, depende também do tamanho do imóvel, não é? Com certeza. Sim. Mas em média, num apartamento, um T2 ou um T3, por exemplo, quanto tempo é que essa ação no imóvel demora a fazer? Tem que ser tudo medido, basicamente. Sim. A visita local, meia hora é a média, mas se for um apartamento mais pequeno, T1 ou T2, se calhar uns 20 minutos. Se for uma moradia um bocadinho maior, se calhar 40 minutos ou uma hora, pronto, dependendo, mas nunca vai ser muito mais que isto. Temos que fazer a recolha de todos os elementos, sim. Das medidas todas das janelas, os sistemas que existem, ar-condicionados, os sistemas de águas quentes, celular térmico, esquentador, etc. E há pouco falava que havia no certificado energético, e eu também acho que muitas pessoas passam um bocadinho por cima disso, têm que tirar o certificado energético e tiram, e olham no mínimo para a classificação. Mas depois, dentro do certificado energético, e a engenheira Helena já abordou aqui um bocadinho, existem recomendações em como melhorar a qualidade energética. Sim, essas medidas de melhoria, que é o que depois é identificado no certificado, elas são feitas com base no que é que a casa tem. Sempre. Se existir uma casa que eu tenha feito o certificado e essa casa, por exemplo, não tivesse os elementos ou não tivesse conhecimento deles, essa medida de melhoria vai logo automaticamente do certificado energético, medida de elementos de coberturas ou paredes que vão melhorar sempre a eficiência energética. Portanto, é um instrumento também bom para quem compra a casa perceber e para além da sugestão também tem um valor, ou seja, a pessoa também tem... Há sempre um valor indicativo do que é que poderá custar, claro que depois vai sempre ser diferente de que depende do fornecedor, exatamente, sim, mas há sempre um valor indicativo que se tem por base. Ou seja, a pessoa sabe efetivamente aquilo que, se quiser melhorar, tem um preço base para equacionar para essa mudança ou não, para subir. Tem sempre uma pequena noção, sim. Ok. Existem, no entanto, alguns imóveis que estão isentos desta certificação energética. Quais são? Sim. Começando pela habitação, né, que é o que nós aqui estamos a falar, existe um caso específico que é a habitação, que é o único, que é os imóveis com área útil inferior a 50 metros quadrados. Habitações sem propriedade nenhuma horizontal, são mesmo sem propriedade nenhuma, e então é a única exceção na lei, são esses imóveis.
Depois existem outros edifícios, não é? Edifícios de culto, por exemplo, igrejas, desse género, estão isentos. Também não obriga. Os edifícios em ruínas também estão isentos da certificação, mas depois eles necessitam de uma declaração de ruína. Ou seja, é sempre necessário. Pronto, sim, essa é uma das dúvidas. Não é o certificado, mas é a declaração de isenção de Essa é uma das dúvidas que é levantada muitas vezes pelos além proprietários. disso, já que estou a falar nestas moradias com a área útil livre aos 50 metros quadrados, elas não necessitam do certificado, mas agora, recentemente, existe a declaração de isenção, que é para esse tipo de situação. Não é um certificado que apresenta uma classificação energética, é só dizer que, perante aquele decreto-lei, que está isento. Essa é uma das questões que é muitas vezes colocada, que não é necessário porque tem essas características, mas é sempre necessário uma declaração de um perito qualificado que certifique que realmente está isento aquele imóvel. Sim. Pronto, e depois existem outros também, por exemplo, edifícios de armazéns que tenham pouca frequentação de pessoas. Sim. Armazéns desse tipo, pecuárias também, esse tipo de edifícios, que já faz um bocado da habitação. E falando aqui um bocadinho dos fatores que podem alterar e que são mais importantes e que podem definir uma classificação energética, quais são os fatores que podem efetivamente alterar a classe energética? Para baixo ou para cima, não é? Para baixo nunca vem, mas para cima sim. Isolamentos nas paredes, no pavimento, nas coberturas, isso aí melhora sempre. Depois temos as janelas, que também ajuda, não tanto na classe energética, mas ajuda muito no conforto térmico dentro de casa, ou acústico também. Os equipamentos de aquecimento de águas, que é os sistemas solares térmicos, que têm a contribuição renovável. Os sistemas de climatização, por exemplo, como já os condicionados, com boa eficiência, né? Porque depois estas medidas de melhoria têm sempre associado uma classe energética também para esse tipo de equipamentos. E também recuperador de calor, por exemplo, também que tem componente renovável. Isso ajuda sempre na classe energética. Porque às vezes a casa, o imóvel até pode ter a melhor classificação energética ou a pior classificação energética e a pessoa compra um eletrodoméstico com a melhor. Isso não ajuda, não é? Não, porque os eletrodomésticos não entram na eficiência energética da casa. A ver, isso às vezes gera confusão, que as pessoas confundem a parte dos equipamentos elétricos com a eficiência. Sim, com a certificação energética. E não é assim. Portanto, tem a ver com os sistemas de água quente, o sistema de climatização, janelas e pavimentos e coberturas. E isso é importante ver as recomendações do certificado energético. Exatamente. Porque outra situação que dentro do certificado energético e nessa parte das recomendações, para além do custo que é dado às pessoas, é dado também a otimização em termos de custo de eletricidade, não é? Também dá uma ideia, ou seja, a pessoa tem a ideia do investimento, mas também tem a ideia do retorno se a casa ficar mais eficiente energeticamente. Sim, também sempre associada a essa medida de melhoria, sempre a dizer: se fizeres esta melhoria na tua casa, a classe energética do certificado energético passa para esta. E por último, a documentação que é necessária para um engenheiro ou uma engenheira se dirigir a um imóvel e fazer esta certificação energética. Essencialmente é a caderneta predial urbana, atualizada, a certidão do registro da conservatória, a planta do imóvel, a licença de utilização e a ficha técnica de habitação se o imóvel possuir, porque imóveis anteriores a 2004, que é quando houve. Exatamente, a ficha técnica só. Sim. Então, se houver esse documento, ajuda também sempre na classificação energética, porque ele dá informação sobre os isolamentos. Às vezes as pessoas dizem que não têm, ou é difícil arranjar o documento, mas quando o tiver é sempre importante, porque ajuda sempre na classe energética. Engenheira Helena, antes de terminarmos, tem mais alguma recomendação, alguma dica que queira deixar? Antes de mais dizer que o certificado energético é um documento que tem validade de 10 anos e esse documento não é necessário ser renovado quando é caducado, a não ser que seja necessário fazer alguma venda. E esse documento é um documento que pertence ao imóvel, não ao proprietário. Ok, portanto fica mais esse esclarecimento. Agradeço novamente a engenheira Helena Viana por esta participação. Espero que tenha sido esclarecedora, acho que sim. Se tiverem alguma dúvida ou queiram ver alguma questão esclarecida, podem e devem contactar-nos através do habitual e-mail espaço sem cedilha homes@crpro.pt ou ainda para o 964322962. Já sabem, o Espaço Homes é feito para si, que pretende comprar, vender, reparar, construir ou pedir um certificado energético, como foi o tema de hoje. Volto para a semana, despeço-me até à próxima semana, 8h30, 12h30 e 19h30, aqui na Rádio Solar Algarve e depois em podcast, áudio e vídeo nas redes sociais da CR Pro Homes e da Rádio Solar Algarve.
Uma boa semana para todos e fiquem com a Rádio Solar e com a CR Pro Homes, imóveis em movimento. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.